Bom, vamos resolver agora aqueles exercícios que a gente passou nas duas primeiras aulas. Vamos começar com esse exercício aqui, eu vou ler rapidamente. Determinando a área da seção transversal de uma molécula lipídica. Então, na verdade, o que eles querem saber com esse problema é assim, qual é a área que um lipídio ocupa, né? Então, é por isso que eles chamam a área da seção transversal. Então, um lipídio, como é uma estrutura assimétrica, como se fosse uma caneta, você tem esse eixo longitudinal e o eixo transversal. Então, na verdade, o que eles estão tentando descobrir é qual é essa área aqui, né? O lipídio é a seção transversal do lipídio. Quando fosfolipídios são dispostos suavemente na superfície da água, eles se orientam na interface ar-água, com seus grupos polares na água e suas caudas hidrofóbicas no ar. Inclusive, a gente tinha discutido isso, que é a estrutura da bolha de sabão. Um dispositivo experimental foi criado de forma a reduzir a área da superfície disponível para uma camada de lipídios. Então, o dispositivo era um dispositivo que tinha uma certa área, a superfície tinha uma certa área, e a gente conseguia ir diminuindo essa área, movendo uma das fronteiras do dispositivo. Medindo-se a força necessária para agrupar os lipídios, é possível determinar quando as moléculas estão compactadas firmemente em uma monocamada contínua. Ao se aproximar dessa área, a força necessária para uma posterior redução da área de superfície aumenta repentinamente. Beleza, então é como se você estivesse movendo uma fronteira usando uma força baixa e constante. E ia diminuindo a área, diminuindo. Chega um ponto onde, para você continuar diminuindo a área, você precisa aplicar mais força. Então, esse é o momento que, a princípio, definiria a área da superfície do dispositivo que estivesse completamente ocupada pelos lipídios. Então, eles estariam lado a lado em contato, né? Então, como você usaria esse dispositivo para determinar a área média ocupada por uma única molécula lipídica na monocamada? Então, você simplesmente precisaria saber, uma vez descoberta essa área onde a força começa a aumentar, a área onde você pode dizer que todos os lipídios estão lado a lado em contato, você precisa saber quantos lipídios você colocou lá dentro. Então, você vai dividir essa área pelo número de lipídios. E aí você tem a área por lipídio. Beleza? Então, repetindo, o dispositivo seria esse aqui. Então, aqui estão representados os lipídios que o pesquisador colocou na superfície do líquido e eles na estrutura de monocamada, as caudas apolares voltadas para o ar e as cabeças polares inseridas no líquido. Essa fronteira aqui é uma fronteira móvel, beleza? E essa fronteira vai sendo empurrada e diminuindo a área do dispositivo e aproximando um lipídio do outro. Agora tem esse gráfico que ele coloca aqui, beleza, esse gráfico é legal, mas acho que é importante a gente lembrar que antes desse gráfico tem esse aqui, né? Então você começa com uma área da bandeja grande, então você começa com uma área, então você começa nessa extremidade do gráfico. Então, a área ela é grande e a fronteira vai começar a se mover agora. Por isso que eu coloquei essas setinhas aqui. Você começa a mover a fronteira, então a área da bandeja vai diminuindo. E numa certa faixa de variação de área, a força é praticamente constante e baixa, porque os lipídios não estão em contato. Essa é a interpretação. Chega a um certo valor de área de bandeja, você foi diminuindo a área, empurrando a fronteira móvel, e quando os lipídios se tocam, essa é a interpretação, a força precisa se elevar para você continuar diminuindo a área. Então, na verdade, o gráfico original é um gráfico que relaciona a força aplicada pela área da bandeja que está sendo diminuída. Quando eu digo bandeja, é a área do dispositivo. E nesse ponto de elevação da força, é um ponto que dá para você estimar aqui pela continuação, dá um pouco aqui. Esse ponto a gente supõe que todos os lipídios se tocaram. Então, essa área da bandeja é uma área na qual todos os lipídios estão lado a lado,
se tocando. Se você sabe quantos lipídios tem na bandeja, é só dividir a área pelo número de lipídios, que aí você vai chegar na informação necessária. Então, a área ocupada por todos os lipídios em monocamada lado a lado, dividido pela quantidade total de lipídios, dá a área de uma molécula de lipídio, a área da seção transversal de uma molécula de lipídio, que era o que ele estava querendo identificar. Beleza? Então, esse gráfico aqui, então, uma pequena explicação, porque esse gráfico aqui já dá a área em nanômetros quadrados por molécula, mas essa área vem dessas etapas intermediárias. Beleza? Então, com esse tipo de aparato, a gente consegue descobrir a área da seção transversal de uma molécula de lipídio. Beleza, então esse foi o problema 1. Vamos agora para o problema 2. Evidência de uma bicamada lipídica. Então, esse experimento aqui sugeriu que os lipídios se organizam na estrutura celular em bicamada lipídica. Então, em 1925, Gorta e Grendel usaram um dispositivo, como descrito no problema anterior, para determinar a área da superfície de uma molécula, de uma monocamada lipídica formada pelos lipídios extraídos de eritrócitos de várias espécies de animais. Então, eles tiraram os lipídios de eritrócitos e, obviamente, eles destruíram a estrutura de membrana, extraíram o lipídio e colocaram esses lipídios naquele dispositivo do problema anterior. Então, naquele dispositivo, os lipídios eles estariam em monocamada, certo? Usaram o microscópio para medir as dimensões das células individuais e, a partir daí, calcularam a média da área de superfície de um eritrócito. Então, eles também descobriram qual era a área média de um eritrócito, que é o que está aqui nessa coluna. Então, 98 micrômetros quadrados é a área total de um eritrócito de cachorro. 29,8 micrômetros quadrados é a área total de um eritrócito de ovelha. 99,4 micrômetros quadrados é a área total de um eritrócito de ser humano. Então, beleza. Então, eles tiraram, determinaram isso, não sei o que lá, e aí começaram a fazer algumas medidas. Então, é justificada a conclusão desses investigadores que os eritrócitos estão cobertos por uma camada de substância gordurosa com espessura correspondente a 2 moléculas. Então, na verdade, isso aqui que eles obtiveram é compatível com a ideia dos lipídios estruturados numa forma de bicamada e não monocamada? Tranquilo. Então, para a gente chegar nessa resposta, a gente tem que fazer algumas mudanças. Presta atenção. Primeira coisa, 1 ml, que é o que está aqui nessa primeira coluna, então 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, beleza. Então, essa é uma conversão de unidade. 1 ml é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. E 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1000 milímetros cúbicos. Ok? Então, quando ele fala assim, usou 40 ml de sangue de cachorro, na verdade a gente poderia substituir isso aqui por 40 mil milímetros cúbicos de sangue de cachorro. Você precisa fazer essa conversão. É essencial, senão não rola. Então, 40 ml de sangue de cachorro, na verdade, é igual a 40 mil milímetros cúbicos de sangue de cachorro. Beleza? Então, a gente começa. 40 mil milímetros cúbicos de sangue de cachorro. Cada milímetro cúbico tem 8 milhões de eritrócitos, então 8 vezes 10 a sexta. E cada eritrócito tem 98 micrômetros quadrados. 98 micrômetros quadrados. Então, com esse cálculo, essas multiplicações aqui, a gente chega à conclusão que, se você pegar e somar a área de todos os eritrócitos que existem em 40 ml de sangue de cachorro, essa área total de todos os eritrócitos dá 3,136 vezes 10 a 13 micrômetros quadrados, porque a gente está usando essa unidade de micrômetro quadrado aqui, né? Como área. Beleza?
Então, foi uma soma de todas as células que eram contidas nesses volumes aqui, usando esses dados, você chegou em uma área gigantesca, 3,136 vezes 10 elevado a 13 micrômetros quadrados. É um número gigantesco, né? Agora, você precisa converter micrômetro quadrado para metro quadrado, porque essa área que ele identificou de todos os lipídios que tinham nesses 40 ml de sangue de cachorro, todos os lipídios de eritrócito, em monocamada, a área foi 62 metros quadrados. Então, você tem a área das células todas em micrômetro quadrado, isso equivale, quando se converte para metro quadrado, 31,36 metros quadrados. Então, se você pega todos os eritrócitos que existem em 40 ml de sangue de cachorro e soma a área de todos os eritrócitos, vai dar 31,36 metros quadrados. Então, a membrana dos eritrócitos, a área é 31,36. No entanto, em monocamada, os lipídios formam 62 metros quadrados. Então, em monocamada, os lipídios têm uma área de 62 metros quadrados. Quando eles estão na membrana, ou seja, organizados na estrutura presente na membrana biológica, a área é 31,36 metros quadrados. Isso aqui dá 1,977, ou seja, isso é 2. Então, a área em monocamada é 2 vezes maior do que a estrutura, a área da estrutura celular, na qual os lipídios se organizam na membrana. Então, pelo fato de ser o dobro, é muito provável, naquela época, isso foi uma sugestão muito interessante, muito forte, de que na membrana celular os lipídios se organizam em bicamada e não em monocamada. Beleza? Então, esse tipo de cálculo, ele tem que dar 2, alguma coisa próxima a 2, para a ovelha e para o ser humano. Façam aí, porque é só uma questão de multiplicação e divisão. E, na verdade, eu acho que o mais difícil desse problema aqui é a conversão de unidade, né? Mas é tranquilo. Então, legal. É interessantezinho esse. Aqui. Vamos para um outro problema agora, que é basicamente cálculo, né, é uma divisão, assim, enfim. Número de moléculas de detergente por micela. Lembra, pessoal, a gente fez é muito importante, eu acho que a parte mais importante desse problema é a gente conseguir diferenciar. É uma coisa que a gente fez lá na sala de aula. Isso aqui é uma micela, um corte de uma micela. Então, a micela é uma esfera compacta, né? E isso é diferente do lipossomo. Então, a micela é isso aqui. O lipossomo é uma esfera oca, cuja parede é uma bicamada lipídica. A gente discutiu isso lá na sala de aula, depois a gente volta nesse ponto. Mas a pergunta dele é o seguinte. Ele diz que o SDS, que é um detergente, aqui está a estrutura, a fórmula do SDS. Então, você dissolve em água e quando chega numa certa concentração, o SDS começa a formar essas micelas aqui, né? Essa é uma informação que a gente não precisa. Na verdade, ele está dando essa informação aqui, sei lá por quê. A gente não precisa saber que a concentração micelar crítica do SDS é 8,2 milimolar para responder o que ele quer. O que a gente precisa é saber a massa molecular de uma molécula de SDS. Então, se você pega sódio é 23, carbono é 12, aqui você tem 12 carbonos, então é 12 vezes 12. Hidrogênio, você tem 3 aqui, 22 aqui, então são 25 hidrogênios. Enxofre é 32, oxigênio é 16, com 4 dá 64. Você sai somando isso aqui, você vai chegar na massa molecular do SDS. Eu fiz, eu não errei, é 288, a massa molecular de uma molécula de SDS.
Beleza? Então, uma molécula de SDS tem massa molecular 288. E ele fala aqui que a massa molecular, a micela tem uma massa média de partícula, né? Massa molecular, a massa média da micela, então se pega uma micela aqui, a massa total de todas as moléculas de SDS dá 18.000. Então, se uma micela pesa 18.000 e cada molécula de SDS pesa 288, a gente chega à conclusão que 18.000, que é a massa da micela, dividido por 288, que é a massa de uma molécula de SDS, a 62,5, esse é o número médio, de moléculas de SDS por micela. Então, essas bolinhas aqui, essas esferas compactas de SDS, cada uma tem por volta de 60, entre 60 e 65 moléculas de SDS. Então, esse é um probleminha também só de divisão, né? E de cálculo, de relembrar para vocês como é que a gente sai somando, etc. E eu acho também que é importante esse problema porque a gente precisa desconsiderar algumas informações do enunciado, né? Para a gente se firmar no que realmente, no enunciado, no que interessa para a resolução do problema. Beleza. Então agora vamos para os problemas de cálculo que a gente passou na outra aula. E aí eu vou cometer uma indiscrição, vou usar uma resposta que uma colega deu. Ok? Então lá, problema A. A gente estava analisando o fenômeno de transporte, lactose no compartimento A, lactose no compartimento B. Então, quando você escreve o processo desse jeito, você está se referindo à movimentação de lactose do compartimento A para o B, né? Qual é a variação de energia livre associada à movimentação de lactose do compartimento A para o compartimento B? Essa é a pergunta. Qual é a variação de energia livre associada a um eventual aumento de concentração de lactose em B e uma diminuição de concentração de lactose em A? Então, são diferentes formas da gente colocar o problema. Então, a concentração da lactose no compartimento A é 18 milimolar, no B é 27 milimolar, a diferença de potencial elétrico é menos 50 milivolts e temperatura 298 Kelvin. Então, já que eu escrevi aqui do lado direito, compartimento B, o delta psi é o potencial elétrico do B menos o potencial elétrico do A. É sempre assim, né? Lembra? E também, porque eu coloquei B do lado direito, a concentração do compartimento B, lactose do compartimento B, é que vai no numerador. E a concentração de lactose no compartimento A, que vai no denominador. Então, essa forma aqui, por que coloca um em cima, o outro embaixo? Por que você usa um subtraindo do outro? Tudo vem da forma como você escreveu. O que está do lado direito, o que está do lado esquerdo. Beleza? E não aparece aqui a outra parte da fórmula, né? Mais E, constante de Faraday, diferença de potencial elétrico. Apesar de existir diferença de potencial elétrico, como a lactose é uma partícula neutra, o Z é zero. Então, não adianta nada. Aqui você poderia até escrever ZF delta psi, só que o Z é zero. Então, ficaria 0 vezes 96.485 vezes 50, menos 50, vezes 10 a menos 3. Tudo isso multiplicado por zero, some. Então, a colega nem colocou. Beleza? Então, vai lá. 8,314, que é o R. 298, que é o T. Logaritmo neperiano de concentração do que está escrito do lado direito. 27 vezes 10 a menos 3. Por segurança, sempre usar em molar. 18 vezes 10 a menos 3 é a concentração do que está do lado esquerdo. Delta G, 1004,6 joules por mol. Esse é um valor positivo. Como é que a gente interpreta quando você encontra um delta G positivo? Você fala assim, esse processo que está escrito, o que está escrito? Movimentação de lactose do compartimento A para o compartimento B. Concentração de lactose no compartimento B tendendo a aumentar, concentração de lactose no compartimento A tendendo a diminuir. Esse fenômeno é proibido do ponto de vista termodinâmico, porque ele tem uma variação de energia livre positiva. Então você fala assim, se isso aqui for a única coisa que a gente estiver analisando, se é esse aqui um processo independente, esse processo é completo, ele é proibido. Nessas condições,
ele é proibido. Então é assim que a gente interpreta um ΔG positivo. ΔG positivo significa fenômeno proibido, como fenômeno completo, isolado enfim. Beleza? Ok, vamos para o segundo. Agora o segundo já envolve uma partícula carregada, então a diferença de potencial elétrico é importante. Coloquei de novo menos 50 milivolts. Agora eu não sei. Bom, tudo bem. Tanto faz, né, gente? Isso aqui é só... Então vamos lá. Cálcio no compartimento A, cálcio no compartimento B. Então a concentração de cálcio no compartimento A. Então eu estou tentando fazer uma análise aqui antes de fazer qualquer cálculo. Concentração de cálcio no compartimento A maior do que a concentração de cálcio no compartimento B. Então aqui existe um favorecimento químico, porque do ponto de vista químico, as partículas sempre vão da região de maior concentração para a região de menor concentração. Só voltando aqui um pouco, por que esse processo anterior ele tem um ΔG positivo, é proibido? Porque é uma partícula neutra e que a gente está propondo que ela saia de uma região onde ela está 18 milimolar e vá para uma região onde ela está 27 milimolar. Que esse processo aqui ele é proibido porque o que eu estou dizendo é o seguinte: qual seria a variação de energia livre se a lactose de 18 passasse para 17, digamos, milimolar, e a lactose no compartimento B passasse de 27 para 28? Ou seja, se a diferença de concentração fosse aumentar, né? A gente viu que o ΔG proíbe. A tendência é ir da região de maior concentração para a região de menor concentração. Quando a partícula é neutra, essa é a única influência. Quando a partícula é carregada, a gente tem que levar em conta, além da diferença química de concentração, eventuais diferenças de potencial elétrico. Então, do ponto de vista químico, o cálcio deve sair de A e ir para B. É 2.000 micromolar aqui, né? 0,1 micromolar aqui no B. E do ponto de vista elétrico, bom, potencial elétrico de B menos potencial elétrico de A deu negativo. Então, isso mostra que o potencial elétrico do compartimento B é menor do que o potencial elétrico do compartimento A. E como o cálcio é uma partícula positiva, o que é positivo tende a ir para a região de menor potencial elétrico. Então, do ponto de vista elétrico, também o cálcio deve se movimentar de A para B. Então, eu acho que esse fenômeno aqui vai ter um ΔG negativo e vai ser negativo tanto por um motivo químico como por um motivo elétrico. Vamos ver aqui. 8,314 vezes 298 vezes logaritmo neperiano de 0,1 vezes 10 a menos 6, isso, compartimento B, 0,1 vezes 10 a menos 6 molar, dividido por 0,2... 0,2 não, aqui é 2, né? 2 vezes 10 a menos 3. Tudo bem. Bom, tudo bem, colega, sem problema. Foi um pequeno engano aqui, né? Em vez de 0,2 vezes 10 menos 3, é 2 vezes 10 menos 3. Então vai dar uma pequena diferencinha aqui, né? De 10. Mas, beleza. E aqui 2, que é a carga do cálcio, mais 2, 96,485, que é o constante de Faraday, menos 50 vezes 10 a menos 3, que é menos 50 milivolts. Então, isso aqui sempre entra em milivolts. Beleza, faz esses cálculos, vai chegar num valor negativo. Aqui, tudo bem, 0,2, em vez de ser 2.000 micromolar, ela usou como 200 micromolar, né? Que 0,2 mas não faz diferença. Então, esse valor aqui tem que dar outro, né? Mas dar negativo vai dar mais negativo que isso aqui, né? Porque essa razão aqui vai ser menor ainda do que a colega supôs. Então, isso aqui vai ser mais negativo, isso aqui é negativo, então esse ΔG aqui vai ser mais negativo que menos 22,775. Então, o cálcio se movimenta de A para B por um motivo químico, porque está indo da maior concentração para menor, e por um motivo elétrico. Ele é positivo, está indo para o compartimento de potencial elétrico menor. Joia, colega. E o último problema era esse aqui. Então, o glutamato totalmente desprotonado, indo de A para B, concentração 7 milimolar em A, meio milimolar em B. Então, do ponto de vista químico, a gente deve esperar um ΔG negativo. Agora, do ponto de vista elétrico, potencial elétrico do compartimento B é menor que o potencial elétrico do compartimento A. Aqui é A, né? De B para A, isso.
é menos 48 milivolts. E o glutamato totalmente desprotonado, eu acho que essa é a única dificuldade do problema. O glutamato totalmente desprotonado, qual a carga que ele tem? A colega colocou aqui menos 1. Cara, eu acho que é isso mesmo. Menos 1. Porque, observa, o glutamato, ele é um trem assim. C. Ih, caceta, não sei de cor. Mas tudo bem. Aqui eu vou botar H, NH2, CO, ops, menos. Aqui H2. Aqui eu acho que tem H2. E aqui C dupla O menos. Ih, rapaz. Esse aqui é o glutamato? Eu não tenho certeza se isso aqui é o glutamato. Mas o glutamato totalmente desprotonado, como ele tem uma cadeia lateral com um carboxílico, ele... Ih, cacilda. Então eu acho que a carga dele é menos 2 e não menos 1. O glutamato totalmente desprotonado. Então a carga seria menos 2. Ah, beleza, colega, não tem problema. Você botou menos 1, mas não tem problema. Tudo bem. Tá. Bom, tudo bem. Então, calculem de novo aí, com essa pequena alteração. Aqui fica meio vezes 10 a menos 3, que é meio milimolar, 7 vezes 10 a menos 3, beleza, está certinho. O valor deu negativo, porque indo de A para B, a concentração da maior para menor, então é razoável que seja negativo, o ΔG, essa contribuição do ΔG. Agora, a parte elétrica, como o glutamato é negativo, as partículas negativas tendem a ir para as regiões de potencial elétrico maior. E aqui o compartimento B tem potencial elétrico menor. Então, a contribuição elétrica, na verdade, não é uma contribuição, é uma resistência, digamos assim, é uma oposição. Então, aqui na colega deu positivo, e como em vez de menos 1 é menos 2, vai, na verdade, dar o dobro disso aqui. Então, vai dar mais ou menos 9.262. Então, é positivo. Aí, isso vai fazer toda a diferença. Cacildo, olha aí. Então, é justamente porque o glutamato ele tem uma carga mais 2, quando ele está totalmente desprotonado, é que a influência elétrica vai ser maior do que a influência química. Então, a colega usou só menos 1, por isso que ficou mais 4.000. Quando ela usar menos 2, que é o correto, vai ficar mais 9.000, que vai ser, então isso aqui vai ser positivo. Então, em vez de ser menos 1, colocando menos 2, a gente vai ver que a movimentação do glutamato de A para B, ela é favorecida do ponto de vista químico, mas é desfavorecida do ponto de vista elétrico. E nessa situação, a resistência, a oposição elétrica ganha, e esse processo aqui passa a ter um ΔG positivo. Boa, muito ilustrativo, colega, essa sua troca aqui de menos 2 por menos 1. Eu acho que você fez de propósito isso para dar mais oportunidade da gente discutir. Boa.